Queridos irmãos, tudo bom? Tenham vocês muito boa tarde. Nos encontramos aqui em Viña del Mar, Chile, e esta é a primeira conferência ditada pelo professor Heriberto Soares, diretamente desde Brasil, que ele esteve aqui conosco. Así que a primeira conferência preterista no Chile. E o título daquela conferência foi Desfuturizando as Profecias. Esse foi o tema da conferência, da primeira conferência preterista. Então, o professor Heriberto Soares ditou aqui no Chile, em Viña del Mar. Como vocês me conhecem, meu nome é Helena Saavedra e estamos aqui em Viña del Mar, Chile, pelo canal MIEG, Ministério Internacional Edificando em Graça. E hoje trazemos então a segunda aula dessa conferência que foi ditada pelo professor, que foi no dia 18, 19 e 20, me parece. 19, 20 e 21. 19, 20 e 21 de novembro do 2022. Né? Então aqui nós estamos trazendo a conferência hoje, somente aquilo que foi ditado pelo professor, e eu estou tentando aqui falar em português para vocês, né? Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude, porque o Senhor sabe muito bem que sem Ele nada podemos fazer, que o Espírito Santo de Deus nos guie em tudo para a glória do seu nome, amém? Então, o intuito desta conferência é evidenciar biblicamente que as profecias escatológicas já se cumpriram. Não se trata de uma opinião pessoal, é uma comprovação bíblica, por mais que a primeira impressão seja difícil de aceitar. Então, escolhemos 3 profecias para tratarmos dessa evidência em ordem cronológica. Onde a primeira aula tratamos da profecia de Daniel 12. E antes entendamos a linguagem do sol, entendemos a linguagem do sol, que é simbólica, né? Sol, lua e estrelas, né? Se desfazendo. Isso daí significa mudança de domínio, mudança de poder ou de autoridade. E a vinda de Cristo nas nuvens, que significa o juízo contra uma nação ou uma cultura. Então, destacamos o texto de Daniel 12 como ponto de partida do termo de cumprimento escatológico, onde haveria então a grande tribulação, o juízo final e a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos. Deus disserá a Daniel que tudo isso aconteceria na queda de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo do primeiro século. Né? Está em Daniel 12, do versículo 1 ao versículo 7. Ali você pode encontrar, então, o que está escrito e entender conforme aquilo que nós estamos aqui entregando. Hoje, na segunda aula, iremos identificar esse mesmo termo de Daniel, esse mesmo tema de Daniel 12 em Mateus 24. A intenção não é fazer uma exposição de Mateus 24 em sua totalidade, é apenas apresentar versículos chaves que corroborem com Daniel 12. Vamos ler então Mateus 24, do versículo 1 ao 3. E aqui diz assim, Mateus 24, 1. Quando Jesus saiu do templo e se acercaram seus discípulos para mostrar os edifícios do templo. E respondendo ele, lhes disse, vês tudo isto? De modo os digo que não quedará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando ele sentado no Monte dos Olivos, os discípulos se acercaram
à parte, dizendo: Dinos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá de sua vinda e do fim do século? Esse é o versículo 3. Observem que a narrativa de Mateus 24 é toda tratando da queda do templo. Como diz aqui no versículo 2, respondendo ele, disse: Vês tudo isto, de modos digo que não quedará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, por sua vez, a queda do templo levou aos discípulos a ligar essa queda com a vinda de Cristo e ao fim dos tempos, fim do século, e não fim do mundo, porque em algumas traduções bíblicas fala final do mundo. Não se trata do fim do mundo, se trata do fim dos tempos, fim do século, né? Fim da era. Fim do século nunca se referiu ao fim do termo, o fim da humanidade. Não está se tratando do fim do século, nem fim da humanidade, nem fim do planeta Terra, né? Fim do século corresponde ao fim da antiga aliança. E o fim escatológico da Bíblia correspondeu ao fim da lei mosaica para o estabelecimento da graça. Então não existe na Bíblia a ideia que a humanidade deixará de existir. Mesmo porque em Eclesiastes 1:4 diz: geração vai, geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Porque tem essas traduções ali. Então foi a tradição religiosa que criou essa ideia do fim do planeta, o fim do mundo, quando se trata do fim de um pacto, né? O fim pactual. Em Efésios 3, vamos ver agora aqui, em Efésios 3 e versículo 21, que nos fala aqui, diz: a ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as idades, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós vemos então que o Senhor, nós daremos glória a Ele pelos séculos dos séculos, que não terá fim, né? Então o século correspondeu ao fim da antiga aliança, para o estabelecimento então da graça. Não existe a ideia da humanidade deixar de existir, não é verdade? E aí nós vemos então Efésios 3 e o versículo 1. Voltando para Mateus 24, vamos chegar aqui no livro de Mateus 24, voltando para Mateus 24, onde o assunto é a destruição do templo e, por fim, o termo da antiga aliança com seu cerimonial, rituais e sacrifícios. Jesus disse no versículo 21, Jesus falou o seguinte, versículo 21 do capítulo 24 do livro de Mateus: porque haverá então grande tribulação, qual não ha havido desde o começo do mundo até agora, nem haverá. Ali nós entendemos que essa é a grande tribulação que fala a Bíblia, foi então para essa destruição do templo e por fim ao término da antiga aliança com seus cerimoniais, rituais e sacrifícios, né? Isso é que Jesus falou no versículo 21. Para eles haveria uma grande tribulação, né? Pois essa tribulação corresponde à queda do templo. E não é para nós, nunca foi para nós e nunca será para nós, os séculos vindouros, né? Não, foi para eles naquele tempo, no ano 70 do primeiro século, né? Da era cristã. Isso ocorreu então no ano 70 depois de Cristo. E foi num tempo, 2 tempos,
e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio do cerco romano em Jerusalém. Então, creio que está muito claro até aqui. Se o templo não existe mais lá em Jerusalém, então significa que o fim do século já passou. Porque nesse fim do século, quando viria, então, a grande tribulação, e ocorreu, então, a queda daquele templo em Jerusalém. Alguém pode pensar, mas e o Evangelho precisa ser pregado em todo mundo? Vamos ver aí em Mateus 24:14, que nós estamos aqui mesmo. Diz o seguinte, Mateus 24, versículo 14. Será predicado este Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Beber um pouquinho de água? Porque as cordas vocais se cansam. Então, Mateus 24:14 fala que quando fosse pregado o Evangelho a todas as regiões, estamos falando do século I, ali então seria o tempo do fim, e ali foi pregado esse Evangelho em todo o mundo, naquele eucomene, naquele tempo, naquele lugar, e naquele século. Por isso que nós temos que entender que época foi que aconteceu isto, que ficou escrito na Bíblia, e por nós não entender o tempo desse acontecimento, nós colocamos isto como que fosse para hoje, como que fosse para um tempo próximo, em circunstâncias que foi para o tempo deles, o primeiro século, onde estava ali o Senhor Jesus, né? Falou com os discípulos, falou com os apóstolos. O tempo é aquela geração. Se o tempo não está mais lá, se o templo não está mais lá, então o fim do século já passou, não é verdade? E já foi pregado, então, tudo isso. Você pode marcar ali uns versículos que está marcando acá. Sempre pedimos que você tenha a sua caneta, uma agenda bem próxima para você tomar nota dos versículos, que é muito importante, né? Para quem quer aprender a verdade, conhecer a verdade, essa verdade vai libertar você, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui nós estamos então entregando a verdade para você ser livre daquela crença religiosa que até o dia de hoje confunde, deixa muito confundido os irmãos, das igrejas. Então, temos que beber água toda hora. Então já foi pregado, tá? Romanos, é o versículo que eu quero que você marque ali. Romanos 10, versículo 17 e 18. Colossenses 1, versículo 23. São 2 versículos que você precisa estudar, conhecer e entender através do que nós estamos ensinando aqui nesta passagem bíblica. Isto foi escrito, livro de Romanos, livro de Colossenses. O livro de Romanos foi escrito no ano 57, depois de Cristo, no primeiro século. E Colossenses foi escrito depois de Cristo também, no ano 58, também no primeiro século. Então o Evangelho não poderia ser pregado depois do ano 70, por questão do fim, né? Uma vez que o templo não está mais lá, não é necessário pregar esse Evangelho daquela época, de Cristo vem, que Cristo é o retorno de Cristo, por sobre das nuvens, porque já aconteceu, já veio, no ano 70. Em Mateus 24, 34, diz o seguinte: de certo os digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Então foi naquela geração dos apóstolos, geração do próprio Senhor Jesus. E uma geração na Bíblia tem um prazo de 40 anos. É por isso que desde o batismo
de Jesus na cruz, desde a cruz, desde o ano 70 até o ano, desde o ano 30, perdão, até o ano 70, se anunciava o fim estava próximo, que o fim estava próximo, entende? Então, vou repetir isso porque é muito importante. Por isso que desde a cruz, ou desde o batismo, diz aqui, desde o batismo de Jesus, desde o ano 30 depois de Cristo até 70 depois de Cristo, se anunciava que o fim estava próximo. Então, quando você vê na Bíblia hoje que o tempo está cerca em espanhol, que o tempo está próximo em português, era o próximo e o cerca deles, de lá atrás, do primeiro século. Não é hoje, e nem será para amanhã, e não será para nunca, porque isto já sucedeu no ano 70. Então, a tradição religiosa não respeita a cultura judaica, né? Dos dias, e também a linguagem simbólico que está escrito na Bíblia, que é dos dias dos profetas. E é por isso que então atropelam o tempo. Então a tradição religiosa é aquela que tem feito a confusão dos tempos, por não colocar diante dos cristãos, né, dos filhos de Deus, que o tempo já passou, que o tempo foi no ano 70, no primeiro século. É isto que nós estamos aqui trazendo nesta conferência que o pastor e professor Heriberto Soares trouxe para nós aqui no Chile, e que foi de grande valia, porque as pessoas ficaram muito surpreendidas de conhecer a verdade. Essa verdade que estava oculta aos nossos olhos, porque aqui na Bíblia não está. Aqui na Bíblia está tudo revelado, não precisa, né, ir buscar nos papiros antigos, não precisa. Por quê? Porque está tudo escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente. Está escrito para nós entendermos. Então, nós estudamos o primeiro livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, e o foco principal foi o versículo 7, daquele livro de Daniel 12. E agora nós passamos então de Daniel 12, né, nós passamos para ver Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 3, e também versículo de Efésios 3, versículo 21. E agora, então, damos fim à segunda aula, ditada pelo professor Heriberto Soares, e vamos ver, então, na sequência, vamos fazer uma sequência dos acontecimentos que sucederam lá no Antigo Pacto, ditado, então, escritos pelo livro de Daniel, que isso foram 500 anos antes, né? 500 anos antes de Cristo. E também vamos, passamos agora por Mateus 24, e vamos juntar isto, então, para terminar esta conferência que o Senhor deu, para o pastor Heriberto Soares. Vamos a examinar a escritura na Apocalipse, o livro de Apocalipse, com o livro de Daniel e o livro de Mateus. E ali será então finalizada a conferência a primeira conferência preterista, na primeira conferência preterista que o Senhor trouxe para nos ditar aqui o professor Heriberto Soares, e que teve por título, então, Desfuturizando as Profecias. E esperamos que o Senhor continue a falar através da sua palavra no seu coração, porque isso é um tema muito importante para o meio cristão, tanto no Brasil, no Chile, como no mundo. Então,
Agradecemos ali a sua participação nesta conferência, que foi ditada aqui em Viña del Mar. E nós estamos então, como repetimos, né, no canal MIEG, Ministério Internacional de Ficando em Graça. E como vocês sabem, meu nome é Helena Saavedra, estamos aqui em Viña del Mar, Chile, repetindo a conferência, a primeira conferência preterista do Chile. Com isso, nós estamos despedindo para deixar pronto para a terceira aula desta conferência preterista. Que estejam todos vocês ali, esperando, né, ansiosamente, né, como eu esperei que viesse aqui também o professor Heriberto Soares. Esperamos com a igreja nossa, esperamos com esse entusiasmo, com essa alegria, né, de saber que ele trazia para nós algo tão importante como isso daqui. Então esperamos que você também, que está ali na plataforma, também receba isto com a mesma alegria, porque é palavras de Deus. Que tenha uma linda tarde, um final de semana maravilhoso, graça e paz.